Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas, acompanhando o Câmara Total com Gabriel Castro e Mirna Abreu. Agora chegou a hora da nossa entrevista e hoje nós vamos falar sobre seus dados. É isso mesmo, seu nome, seu endereço, RG, CPF, CNPJ. Você sabia que está em vigor desde setembro de 2020 a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A lei é mais conhecida como LGPD e tem como objetivo regulamentar o uso de dados pessoais no Brasil e se aplica tanto no online quanto no offline. E não é uma lei apenas de internet não, viu? Quando foi promulgada, a LGPD deu quase 2 anos para que as repartições públicas e privadas se adaptassem sem punições. Mesmo assim, muitas empresas deixaram a questão para a última hora e ainda, pasmem, não estão em conformidade com a lei. O mesmo vale para órgãos públicos, o que pode representar um perigo. Você já reparou que quase em tudo que a gente faz na rede é preciso inserir os nossos dados? Já percebeu que o assunto hoje é muito interessante, muito complexo e temos muito para conversar. Por isso, nós convidamos para explicar para a gente sobre a Lei de Proteção de Dados, o CEO da F10 Software, especialista em tecnologia da informação. Seja bem-vindo, Marcos Pegoraro. Muito boa tarde para você. Olá, Rúbia, boa tarde. Ainda bom dia para alguns, boa tarde já para outros, né? Mas vamos lá, vamos conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, vamos conversar sobre ela. Vamos sim, algo que a gente precisa aprender, né? Então explica pra gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual a sua avaliação sobre essa lei. Vamos lá. Então, inicialmente, conceitual, né? Então, a lei, o propósito da lei, na verdade, ela digamos assim, colocar limites entre o que dados, que informações elas são transitadas, elas são entregues pelos consumidores às empresas, e que essas empresas usem essa informação de forma definida, usem essa informação de forma que não seja utilizada de forma dúbia ou não seja vazada a informação que não deve. Então, a coleta da informação, o armazenamento da informação e o compartilhamento da informação. Então, o propósito da lei são esses três itens: a coleta dele, o armazenamento dele e a disponibilização para outros desta informação. É esse o propósito da lei. Muito bem. E essa lei, ela só se aplica somente aos dados digitais? Vamos lá, então, na verdade não, todos os dados que são inerentes à pessoa, ou seja, normalmente a gente pensa nos mais comuns, que seriam nome, endereço, e-mail, telefone, esses realmente são os mais, digamos, óbvios, né? Mas não, a lei contempla todas as informações que digam respeito à pessoa, então também tem credo, também tem posicionamento político, também tem local de nascimento, ou seja, a lei ela determina uma segurança da informação no que diz respeito a todo o ambiente ou todas as informações que sejam pertinentes à pessoa. Então, essas informações elas podem ser utilizadas por empresas desde que autorizadas pelo proprietário da informação com propósitos específicos para aquela utilização. Então, eu não posso pegar uma informação qualquer e utilizar essa informação como eu bem entender. Eu preciso que o dono dessa informação, ou seja, o proprietário, a pessoa em si, ela me permita que eu use tal informação com um propósito específico. Muito bem, Marcos. E de que forma essa lei afeta o cidadão comum? Ela impacta do momento em que o usuário se relaciona, né, com a internet? Tem aí um impacto, é positivo, é negativo? Vamos lá. Assim, primeiro caso é que no mundo virtual, a gente sempre imagina que a gente está num mundo meio anônimo ou num mundo sem lei. Então, isso primeiro não é verdade. Então, sim, nós temos legislação para
delitos, nós temos a legislação para eventuais crimes, então nós temos legislação para toda essa navegação, essa transação de informações que existe no mundo online. Então, óbvio, as informações pessoais, elas são mais do que importantes, né? Porque graças ou com as informações pessoais, eu posso forjar falsidade, eu posso criar, sei lá, pessoas que não existem ou me fazer ser outra pessoa. Então, é óbvio que nós temos que ter um maior cuidado com as informações que são pertinentes a alguém. Então, por isso, repito, sempre que uma informação ela é fornecida para alguém, ela tem que ter consentimento de uso por esse terceiro, e esse terceiro tem que determinar exatamente o que vai fazer com essa informação. Então, conversando especificamente sobre o nosso segmento, que é o segmento educacional, então as escolas precisam ter uma delimitação exata, o que precisamos, para que precisamos e como armazenamos para que isso não caia em mãos erradas. Então, nós não podemos correr o risco, como instituição de ensino, fazer com que essa escola, digamos, faça mau uso ou funcionários acabem fazendo o que não deveriam com aquela informação. Correto. Esse é o tema da nossa próxima pergunta. Então, da mesma forma que se aplica à iniciativa privada, né, a lei também se aplica ao setor público. E aí, quando a gente fala de dados, você falou de escola, e a pergunta é qual é o impacto, né, que a LGPD traz às escolas, já que as instituições têm aí grande número de dados armazenados sobre os alunos e muitas vezes, né, na maioria das vezes aí também, crianças ou adolescentes. E aí, qual que é o impacto no setor da educação? Pois assim, na verdade, a lei ela se aplica a toda a sociedade, não exclusivamente a escolas, né? É que a nossa especialização é escolas, e por isso que a gente vai conversar sobre elas. Então, cada um, né, direcionado a elas. Mas no mundo educacional, sim, nós precisamos disponibilizar informações para que a escola consiga prestar serviços para os nossos filhos ou para nós mesmos, isso é inegável. Então, determinada informação, ela é meio que automática, ela é meio que não precisa nem pensar. Ou seja, quando eu compro uma pizza, é óbvio que para aquela pizza seja entregue, eu preciso dar um endereço para a pessoa. Eu não tenho como receber a pizza se eu não entregar o endereço para ela, né? Então, isso é por certo. Mas, se ao comprar essa pizza, a pessoa exija que eu informe para ela o meu e-mail, o meu nome completo, mas para quê? Por que você precisa dessa informação, entendeu? Então, ou seja, é necessário que exista uma finalidade para aquela informação. Eu não posso pedir a informação só porque mandaram eu pedir. Não, eu preciso... essa informação ela é pertinente para um determinado processo. E é esse o objetivo da lei, é colocar limites e, obviamente, a abrangência dela é dizer, eu pedi essa informação para esse propósito específico. Não vou compartilhar com ninguém, vou utilizar somente com esse propósito. Correto. E nas escolas, né? As escolas, tanto públicas quanto privadas, elas já se adaptaram a esse sistema? Estão todas já fazendo o que diz a lei? Não estão. Então, o primeiro caso é que o processo muda de mês em mês ou de semestre em semestre, ele muda sempre. E por que ele muda sempre? Na verdade, o grande problema é que com o mundo virtual, com as novas tecnologias, o que acontece é que a todo instante é possível que uma nova ferramenta seja entregue, uma nova lista seja disponibilizada online, um novo serviço a escola consiga entregar para os seus alunos e titulares, né, responsáveis. Então, o que acontece? Vamos imaginar lá uma escola nos anos 70, nos anos 80, né? Então, essa escola, então, quando você tinha aulas nos anos 80, você tinha um determinado procedimento, um determinado perfil. Quando você deu aula nos anos 90, o conceito era o mesmo. Você tinha exatamente a mesma abrangência, você tinha o mesmo jeito de se comunicar com os alunos, você publicava informações dos alunos do mesmo jeito.
Hoje, as escolas funcionam de uma forma completamente diferente, ou com algumas diferenças, entre 2023 e 2024, entre 2024 e 2025. Então, o que as escolas precisam fazer com certeza, ter limites, ou, digamos assim, ter definições exatas para cada caso. Então, eu estou fazendo o quê? Qual é a ferramenta que eu estou disponibilizando agora? Estamos fazendo, sei lá, lista de aniversariantes. A lista de aniversariantes pode ou não pode? Então vamos colocar na lista de aniversariantes também os titulares. Os titulares gostam ou não gostam de aparecer? Então, tudo é uma questão que é questionável. Então, tudo é uma questão que precisa ser, obviamente, avaliada por processos internos. Então, eu preciso que a escola tenha internamente alguém responsável em dizer assim, não, essa informação não pode vazar, essa informação não pode ser publicada, porque determinada pessoa não vai gostar, determinada pessoa vai se sentir constrangida, eu vou fazer algum tipo de preconceito com essa informação, ou coisas do gênero. Então, sim, a escola precisa se preocupar não com o conceito geral, mas, na verdade, com processos que acontecem. Então, na entrega para os titulares, nos contratos com os titulares, na renovação da matrícula, no portal, no site que ela disponibilize pagamento online, ou seja, todo o contexto escolar é necessário que ela se proteja. E ela se protegendo, na verdade, é melhor para ela, para ela, a escola, porque, primeiro, eu não causo nenhum dissabor, eu não causo nenhum problema para os eventuais titulares e alunos, assim como eu me protejo, porque eu não vou sofrer processo, eu não vou sofrer nenhuma pena se qualquer problema acontecer. Correto, Marcos. Você me disse que as escolas não são todas, né, que estão atualizadas referente à lei. No momento em que a lei foi publicada, né, no ano de 2000, aí foram 4 anos, nós estamos aqui, foram 2020, aliás, falei 2000, não, 2020, perdão, 2020, né? Foram 4 anos até agora para que todo o ambiente, tanto público quanto privado, se adaptasse. Na escola, houve algum workshop, houve algo para que os servidores, as pessoas que trabalham, que estão na linha de frente, pudessem entender realmente a importância dessa lei? O grande problema das escolas é que, na maioria dos casos, elas têm as informações, elas são muito públicas internamente, digamos assim. Então, quer dizer que todos os colaboradores, eles possuem acesso a todos os cadastros, todos os colaboradores possuem acesso a todos os alunos, todos os colaboradores têm acesso a todas as informações. E isso é um grande problema, né? Por quê? Porque, na verdade, primeiro que temos a reputação da escola que está em jogo, é a reputação da instituição que está em jogo. Então, não temos total confiança, né, 100% de confiança em todos os colaboradores. Então, por mais que os colaboradores hoje sejam assíduos, hoje sejam confiáveis, hoje está tudo certo com eles, e se esse colaborador, por um acaso ou outro, brigar com alguém e resolver disponibilizar uma informação que não devia? Então, digamos assim, a segurança da informação, a segurança do dado, que pertence a outro. Veja, eu tenho a informação, eu tenho o CPF, o nascimento e a religião, e seja lá o que for mais, de outros, mas eu não posso usar essa informação. Então, eu preciso sempre manter essa informação absolutamente segura, né? E um segundo processo de segurança, um segundo problema que acontece, é que imaginemos que a escola não existe um vazamento virtual, mas existe um roubo. Exatamente, alguém vá lá na escola e pegue os computadores e leve para casa, entendeu? Se levou para casa, essa pessoa lá na casa do ladrão, né, digamos assim, esse ladrão, ele vai conseguir ter acesso a todos os dados e ele não vai causar um segundo crime, ele não vai causar outros eventuais delitos graças a esse roubo que ele ter cometido na escola? Ou seja, não só a informação tem que ser, a gente tem que ser precavido, não entregar essa informação para terceiros que não estejam autorizados, assim como ter segurança na informação como um todo. Ela não pode estar disponível, seja num fichário, seja numa planilha, ela não pode estar assim livre. Chegou, pegou, leva para casa e usa.
Então, por isso, a segurança tem que ser quanto a sistema, tem que ter um controle de acesso, tem que fazer exatamente o que a gente tem aqui. Essa informação, ela só é acessível por pessoas que realmente estão pertinentes a ela e só para a abrangência daquele processo. Então, eu preciso fazer um histórico escolar. No histórico escolar, eu preciso ter a vida do aluno, eu preciso ter toda, né, o que foi o ano passado, retrasado e assim, ok. Mas eu não posso utilizar o histórico escolar como ferramenta de preconceito, como ferramenta de constrangimento para outro. Então eu não posso, então você nasceu lá naquela vila que é pobre, você nasceu naquele estado que eu não gosto, ou qualquer coisa assim, eu não posso utilizar essa informação. Isso não é permitido nem para pessoas, nem para instituições. Ou seja, sempre pensando no objetivo daquele processo. Muito bem, agora logo em breve iniciando aí o ano letivo de 2024, as escolas em pleno funcionamento. O que se espera referente às escolas e à lei de proteção de dados aí no seu ponto de vista? Olha, o que acontece é que existe a questão da lei que pega e a lei que não pega, né? Sempre tem essa dúvida, será que nós seremos atingidos ou não, né? Então, primeiro, sim, essa lei pega, né? Essa lei já pegou, então já tem gente sendo penalizado, já existem escolas ou já existem empresas que foram penalizadas porque não seguiram o que a lei determina. O segundo ponto é que se pega ou se não pega, não tem muito problema, porque na verdade eu preciso pensar na reputação da instituição. Então, quer dizer, é o nome da instituição de ensino que está sendo manchado, que está sendo violado. Se essa informação vazar, o que vai acontecer com os outros? Provavelmente os outros serão avisados. Então, se um titular, um responsável, né, pelo aluno, tiver seus dados vazados, outros titulares ficarão sabendo. E daí esses outros titulares vão falar mal da escola, vão dizer para todo mundo sair dali para uma escola terceira porque essa não é confiável, sabe-se lá. Então, essa é a grande dúvida, né? Quer dizer, não só uma questão, sim, processo, sim, questão de atingir ou não a lei, mas também a questão de respeitabilidade e reputação da escola no ambiente civil. Então, dizer assim, a sociedade olha aquela escola com respeito, olha aquela escola realmente admitindo que ela é conceituada, que ela respeita os alunos, que ela não vaza informação, etc, etc. Então, tem sempre os dois lados. Primeiro, a lei pega? Sim, pega. Mas o segundo caso a minha escola pode ser afetada mesmo que a lei não pegue, né? Então, eu posso ter meu nome sujo, digamos assim, porque eu vazei determinada informação. Agora, Marcos, como descobrir se realmente o vazamento dos meus dados ou dos dados do meu filho, enfim, partiram da determinada escola? Então, digamos assim, a auditoria de processo, ela existe de diversas formas, né? Então, depende muito de como que essa escola controla a informação. Então, se nós temos uma escola que usa planilhas, por exemplo, para controlar os seus alunos, o que vai acontecer é que esses arquivos, esses dados, eles serão roubados, eles serão levados para terceiros e serão utilizados. Isso é facilmente detectável, então a gente consegue encontrar, né, de onde veio essa informação, como é que foi trafegada na internet. Então, isso sim, hoje dá para dizer que toda informação que trafega na internet, a gente tem como dizer, existe essa origem e existe esse destino, isso independente dele. Uma outra forma, um outro jeito, na verdade, é se você tiver os próprios colaboradores fazendo o que não deviam, né? Então, essa informação não saiu da escola, digamos, digitalmente, mas o colaborador lá na escola, ele imprimiu, sei lá, ele fez alguma coisa, ele copiou, escreveu na caneta, alguma coisa assim. Então, podem existir, digamos assim, dificuldades ou facilidades de encontrar quem fez aquele vazamento. Mas, em qualquer caso, sim, é possível de encontrar, né? E daí, sempre pensando que, no caso desses limites, a gente tem que pensar na escola como, digamos assim, segura quanto às suas informações, mas a gente tem que deixar isso nítido, explícito para também os colaboradores,
que os colaboradores saibam que, olha, você não pode vazar determinada informação, porque isso? Você tem que utilizar a informação até aqui, e assim sucessivamente. Muito bem, nós estamos conversando com o especialista em tecnologia da informação, Marcos Pegoraro, sobre a Lei de Proteção de Dados. É uma lei geral que cuida e ampara e também protege o direito fundamental, que é a proteção de dados, né? E nós estamos falando especificamente na proteção de dados nas escolas, até porque as escolas aí têm dados, todo mundo passa pela escola, então tem muitos dados, né, das crianças, dos pais. E aí tem uma questão que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que faz toda essa fiscalização. Como é que funciona essa fiscalização aí da proteção de dados? Exatamente, existe essa agência, o objetivo dela, o propósito da agência, na verdade, é fazer exatamente colocar limites ou, digamos assim, fazer a fiscalização para que a lei seja cumprida, né? Então, o que acontece na maioria dos casos é que vai existir a denúncia, né? Então, vai existir a denúncia por quê? Então, existiu a denúncia porque um vazamento de uma informação de um titular não devia ter acontecido, ou o titular não consentiu, que o problema, na verdade, todo é no consentimento da informação. Vamos voltar naquele panorama inicial lá que eu falava da lista de aniversariantes. Então, a lista de aniversariantes, ela é permitida, eu posso fazer? Não tem problema, desde que quem esteja na lista tenha autorizado aquela ocorrência. Então, eu posso sim criar ou gerar uma lista de aniversariantes sem o menor problema, desde que todas as pessoas que participem dela tenham dito, ok, eu posso usar minha informação aí sem problema nenhum. Então, o que a agência, na verdade, se preocupa é exatamente nesses limites e, principalmente, no vazamento, digamos assim, na denúncia das informações. Então, quando houver qualquer denúncia, quem vai entrar em ação é a agência, aí aliada à polícia, e sabe-se lá o que mais seja necessário, correto? Correto. Agora, explica para a gente como que nós devemos proceder para fazer uma denúncia mediante, né, entendimento aí que realmente tivemos os dados vazados e foi através da escola. Na verdade, digamos assim, não muda em nada como qualquer outro delito, tá? Então, veja, se você chegou no teu carro e o teu carro foi arrombado, você vai procurar a polícia para fazer, houve um problema, furtaram alguma coisa no meu carro, por exemplo. Se chega em casa e a tua casa foi invadida, do mesmo jeito, então da mesma forma com que o seu carro ou a sua casa, a sua informação também foi, digamos assim, usada de forma ilegal, porque você não havia autorizado que aquela informação fosse usada com esse propósito ou com segundos propósitos, né? Então, a ideia toda é dizer assim, eu autorizo isso para esse limite, com esse limite especificamente. Aí, ok. Entendeu? A partir disso, eu já posso processar você, eu posso ficar bravo com você ou eu posso ignorar você. Depende muito do caso. Então, existem pessoas... Então, se falarem a minha data de nascimento, eu não tenho problema nenhum, eu não vou ficar constrangido. Mas existem pessoas que levam a sério, né? Tem pessoas que levam até para questão judicial, entendeu? Certo. Agora, o que acontece, Marcos, com alguém que as pessoas, né, a empresa, enfim, pública, privada, não se adequar à lei de proteção de dados? Tem alguma punição? Tem alguma multa? O que pode acontecer? Justo. Tem sim. Então, primeiro, nós temos que colocar, digamos assim, limites para o consumidor e limites para a instituição que obtém esses dados do consumidor. Então, o consumidor, ele é proprietário da informação. Ele tem o nome, o CPF e a religião dele, etc, etc. Ele entrega essa informação para alguém, ele entrega a informação para a escola, e a escola, ela vai manter essa informação enquanto essa informação é necessária. Veja, eu não posso ter essa informação para os próximos 60 anos. Não, se aquela informação ela era pertinente num contrato de 12 meses, então nesses 12 meses eu sou obrigado a utilizar.
Ah, mas eu também preciso responder por mais 3 anos, porque pode haver uma fiscalização da Secretaria de Educação ou alguma coisa assim. Ok. Então, existe uma explicação por que eu estou tendo aquele dado por mais tempo, além daquele contrato, por mais 1 ano ou mais 3 anos. Isso ok, sem o menor problema. Só que eu não posso ter uma informação de forma ilegal, então, primeiro, eternamente com ela. Então, eu não posso ter aquela informação o resto da vida. E segundo, eu ter essa informação e vazar, que é o grande problema, é que pode nos dar os constrangimentos e os eventuais danos, as eventuais punições. Então, o que acontece é que a escola, com aquela informação, se ela fornecer aquela informação para alguém, o que aconteceu? Foi apenas um constrangimento? Foi um problema de preconceito? Foi racial? Quer dizer, qual foi a abrangência daquela informação vazada? Com essa abrangência é que vai ser possível determinar se aquela escola vai ser punida simplesmente com uma advertência, simplesmente com uma punição fiduciária, você deve lá R$50 ou R$5.000, independente ou se a escola vai ser punida com eventuais bloqueios, eventuais coisas que ela não possa disponibilizar exatamente por causa desse vazamento, entendeu? Então, o melhor dos mundos, o melhor das coisas a fazer é se prevenir. Então, o que a escola tem que fazer para que isso não ocorra? Então, pensar como é que funcionam processos, pensar como é que funcionam os dados em si, não são teus, são de outros. Então, essas informações estando seguras é o melhor dos mundos. Tá certo. Agora, uma dúvida que você deixou aqui e eu gostaria de saber como que nós vamos ter acesso à informação dos nossos dados. Na escola, um exemplo, eu estudei no ano de 2020, aí fiquei 1 ano na escola, saí da escola, os dados que eu passei na escola já não precisam estar mais com a escola, correto? Uhum. Mas como que eu vou ter certeza que os meus dados não estão lá no banco de dados da escola, da instituição? Entendo. Então, essa é mais uma coisa que precisa de transparência. Sim, é um problema interno da escola que nem sempre ele obedece o que você determina, ou seja, eu criei um contrato contigo, esse contrato tem um prazo limitado, ele deveria acabar em 12 meses, e você não elimina essas informações, você continua usando essas informações para me vender novos produtos que eu não queria. Então, você quer essa informação com outros propósitos, correto? Então, não, essa informação não poderia ser usada. Ou seja, nesse caso, sim, a instituição está passível de punição pela lei, né? Por quê? Porque eu não poderia ter essa informação, o meu consentimento, o que eu entreguei para você foi simplesmente, eu entrego essa informação, ela é útil nesse caso, pelo período de 12 meses, não mais do que isso. Muito bem. Nossa, deixa pra gente, então, aquela dica especial aí para o pessoal que trabalha, né? Principalmente nas escolas, para que a gente possa começar mais assertivo aí esse ano de 2024 e, claro, né, sempre prevenindo o vazamento de dados. Claro. Vamos conversar sobre isso. Então, na verdade, digamos assim, o conselho é para os dois lados. Então, primeiro, para o consumidor, quando o consumidor alguém pede uma informação tua, se questione, pense um pouquinho, por que você está entregando aquela informação? Então, vamos voltar no caso da pizzaria, e a pizzaria pediu o teu nome completo e pediu o teu e-mail. Para quê? Por que eu preciso me entregar o meu e-mail se eu estou comprando uma pizza, né? Então, é uma coisa absolutamente simples, é uma coisa pequena, mas que o consumidor pode pensar um pouquinho e daí, não, peraí, eu não quero o meu e-mail, eu só quero a pizza, correto? Então, beleza. Então, isso no ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista da escola, é sempre pensar em cada processo. Então, não tem regra assim pronta, não tem determinado assim, isso vai funcionar em todos os casos. Não, porque quando você cria um grupo de WhatsApp, funciona de um jeito, quando você faz o portal da escola, funciona de outro jeito, quando você cria um mural na porta de entrada da escola, é outro jeito. Quer dizer, para cada processo é uma coisa que tem que ser pensada, seja via sistema, seja alguém liberando que aquilo seja realizado daquela forma.
Maravilha, gostaríamos de agradecer você. Nós conversamos hoje, então, na nossa entrevista com o especialista em tecnologia da informação, Marcos Pegoraro. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente, porque são tão importantes e, às vezes, no dia a dia a gente nem se dá conta. Obrigado vocês, estamos sempre à disposição. Maravilha! É isso aí, gente. Lembre-se, seja qual for o tipo de vazamento, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e se prevenir, né, de fraudes. E depois, se for o caso, judicializar. Se você tenha sido prejudicado aí, judicializar sim, porque o vazamento de dado não pode acontecer e temos uma lei que nos ampara referente a isso. Combinado? Daqui a pouquinho ele está de volta, Gabriel Castro, com mais informações, com mais notícias para você. Depois do intervalo, aqui no Câmara Total. E nós nos encontramos amanhã com mais entrevista. Fique com a gente aqui na TV Câmara Campinas.